Olá amigos da VPX Soluções em Tecnologia, meu nome é Vitor e hoje é dia de gráficos. Na dica de hoje eu vou ensinar algumas formas de personalização de gráficos, como que vocês podem colocar legenda, tabela, rótulo de dados, entre algumas outras dicas de formatação que vai ser bastante interessante, que vai auxiliar vocês a fazer gráficos mais profissionais e mais completos. Antes da dica, eu convido a todos a acessarem a nossa página no Facebook, facebook.com/VPX Soluções, ou buscando também como VPX Soluções em Tecnologia. Lá nós postamos diariamente um conteúdo de aprendizado, cada dia é dia de uma dica referente a um conteúdo, a um tema em Excel. Então não percam, indiquem, curtam e compartilhem com seus amigos. Também não deixem de curtir as nossas soluções, acessem o nosso álbum e conheçam todos os nossos serviços, que vai desde a parte de desenvolvimento de sistemas em Excel, consultoria, identidade visual e outros também. Então não deixe de curtir facebook.com/VPX Soluções em Tecnologia. Bom, voltando ao nosso problema, aqui eu já montei previamente uma tabela bem simples, com inclusive os nossos módulos de treinamento. São esses os módulos que a VPX Soluções em Tecnologia ministra e apresenta. E aqui eu coloquei um evolutivo de janeiro a junho, alguns meses com algumas informações de valores fictícios. E eu já deixei aqui previamente preparado uma área específica para a gente trabalhar os gráficos. Bom, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, eu vou realmente inserir o gráfico. Como que eu insiro o gráfico? Através da guia Inserir. E eu vou selecionar um gráfico de colunas em 3D. Antes disso, antes de inserir, eu já vou selecionar os dados para que ele já insira com as informações. Como a gente viu no vídeo passado, existem algumas formas diferentes de vocês inserirem essas informações. Selecionando antes de inserir o gráfico, ele já armazena essa informação. Olha lá, como eu comentei para vocês, então ele já vai inserir com as informações baseadas na tabela que a gente selecionou. Vou colocar aqui no meu intervalo, como eu já tinha previamente definido. E aqui a gente tem a informação. Bom, então nossas informações foram disponibilizadas no nosso gráfico. Aqui então eu tenho a informação dos meus treinamentos e os meses respectivamente. Antes da gente começar realmente com a personalização, caso vocês desejem, isso vai do formato de quem está criando o gráfico ou também qual é o objetivo. Aqui vocês têm a legenda, são os tipos de treinamento, e os rótulos da horizontal são os meses. Vocês podem, por exemplo, optar por inverter essa regra, selecionando com o botão direito do mouse na área do gráfico, clicando em selecionar dados. Clicando em selecionar dados, se vocês clicarem aqui, alternar entre linha e coluna, veja o resultado que acontece. Ele altera então os rótulos, os tipos de treinamento vêm para o eixo horizontal e os meses ele vem para a legenda, Então vocês podem aí trabalhar de acordo com a necessidade do projeto de vocês, fica a critério de vocês. Eu vou deixar do formato original, com os rótulos de eixo com os treinamentos, com os meses, perdão, e as legendas de série, os meses. Ok, vamos então à questão das personalizações. Primeiro vendo as personalizações básicas, as pré-definidas que o Excel já permite nós alterarmos. Selecionando o gráfico, percebam aqui que ele abre uma nova guia e ela fica sempre em destaque numa cor diferenciada. Se vocês clicarem nessa guia, vocês vão ter 3 novas guias: a guia de design, de layout e de formatar. Na guia de layout, vale a pena destacar os modelos já pré-definidos pelo Excel, os estilos de gráficos já pré-definidos. Então, se vocês clicarem aqui na setinha do lado, ele já mostra para vocês uma série de tipos de gráfico. Vocês podem trabalhar de acordo com o que mais interessar vocês. É só clicar e ele automaticamente adota aquele formato. Então, vejam, escolham, alterem os tipos de formato, vejam qual é o mais interessante, qual vocês mais se familiarizam, depende também muito do seu projeto. Então
sintam-se à vontade para escolher qual é o modelo ideal para o trabalho de vocês. Bom, mas e se eu não gostei desse formato, eu quero mudar, eu quero alterar a cor, eu quero colocar uma legenda, eu quero colocar um rótulo, como que eu faço? Vocês podem muito bem alterar as informações. A questão dos rótulos, como que vocês alteram? Muito simples, basta vocês clicarem em cima do rótulo e alterar. Vocês podem aqui, por exemplo, pela barra de acesso rápido, eu venho aqui na página inicial, eu posso aplicar um negrito, eu posso aplicar um inclinado, eu posso alterar a cor da minha legenda, vou colocar um azul diferenciado, vou colocar um azul mais escuro. Então vocês podem personalizar os seus rótulos, o mesmo vale para esse do eixo na vertical e todos os outros. Vocês podem personalizar de acordo com as suas necessidades, os seus interesses. Coloquei então tudo de uma cor. Se eu quiser alterar as cores que o Excel já define, eu posso selecionar cada grupo que eu selecionar. Percebam que ele vai selecionar todos os meses, né? Todos os tópicos. Então olha lá, selecionei o mês de junho, que é a cor laranja. Ele vai selecionar todos os cursos dos meses de junho. Então vocês podem, por exemplo, alterar a cor dessa barra. Vocês selecionando aqui a cor, vocês podem colocar uma cor diferenciada. Percebam lá o resultado. Vocês alteram aí de acordo com o interesse de vocês, façam de acordo com o que vocês acharem interessante. Então vocês podem, por exemplo, fazer esse tipo de personalização. Outra coisa que vocês podem personalizar são as linhas. Percebam, se vocês clicarem com o botão direito sobre as linhas, com o botão sobre as linhas, vocês podem fazer essa personalização. Clicando aqui em formatar, vocês têm aqui, por exemplo, o estilo da linha. Vocês podem alterar, colocar de uma linha mais grossa, menos espessa. Vocês podem alterar, por exemplo, o contorno dessa linha, colocar uma cor que vocês acharem mais agradável. Vocês podem alterar a espessura dessa linha, mais grosso, mais fino, como achar interessante. O traço vocês podem colocar pontilhado, vocês podem colocar alguma linha diferenciada. Isso vai de acordo com o que vocês realmente quiserem trabalhar, como vocês querem trabalhar. Vocês podem trabalhar como acharem interessante. A cor de fundo, por exemplo, a gente tem esse tom de cinza claro. Vocês também podem alterar, clicando lá então em ferramenta do sistema, vocês podem alterar, ou então com o botão direito do mouse. Percebam que aparece a opção formatar paredes, né? Vocês podem alterar a cor, vocês podem, por exemplo, ele está com preenchimento automático. Vocês podem colocar sem preenchimento, percebam que ele tirou. Vocês podem colocar um gradiente, então vocês aplicam um gradiente conforme acharem interessante, percebam aí a diferença. Vocês podem fazer da forma que acharem mais interessante, isso vai de escolha de vocês. Aqui a parte do fundo branco também vocês podem alterar da mesma forma. Botão direito, formatar área do gráfico. Vocês podem colocar de uma forma que acharem interessante. Textura, um ambiente de gráfico, enfim. Fiquem à vontade para criar, para ver as melhores opções e o que dá mais certo pro gráfico que vocês estão criando. Eu coloquei uma textura simplesmente para mostrar esse conceito para vocês. Outra coisa que também é bastante usada na personalização de gráficos são os rótulos de dados. O que são os rótulos de dados? São as informações dos totais que aparecem aqui em cima de cada barra, ou então na base de cada barra. Isso é muito interessante. Como que a gente coloca? Botão direito do mouse, tem a opção adicionar rótulo de dados. Percebam lá então que ele vai colocar o que? Exatamente as informações, os totais, né? Vocês também podem personalizar esses totais, esses rótulos de dados. Como fazer isso? Da mesma forma que os outros. Clicando sobre eles, percebam que todas as opções serão selecionadas. Vou lá em ferramentas de gráfico, vou clicar no tópico formatar e aqui no estilos da forma eu já vou usar uma pré-definida pelo Excel. Olha lá, vou pegar essa vermelha aqui, vou pegar uma laranja, enfim, eu vou ver aqui ficar mais adequada para o meu projeto. Vou colocar essa laranja e vou aplicar um negrito. Vou colocar ele centralizado também no meio da forma. Isso aí vai de acordo, se vocês quiserem aumentar o texto, diminuir, vai de acordo com o que vocês acharem mais interessante. Tomem cuidado porque excesso pode ser prejudicial ao seu gráfico. Quanto menos,
é mais. Então evitem usar cores fortes, cores que atrapalhem a interpretação da informação, que é o elemento principal desse gráfico. Bom, outra informação muito interessante aqui que vocês podem trabalhar também nessas tabelas é acessando a opção de ferramentas de gráfico, indo aqui na opção de layout. Percebam que vocês têm uma opção chamada tabela de dados. Clicando nessa tabela de dados, o padrão dele é nenhuma. O que é? Ele não vai aplicar nenhuma tabela de dados. O que é a tabela de dados do nosso gráfico? Nada mais é do que as informações que ele está alimentando esse gráfico. Olha só que interessante. Se eu colocar mostrar a tabela de dados, olha o que acontece aqui embaixo. Ele vai nada mais do que pegar essas informações e aplicar no meu gráfico. E tem ainda uma segunda opção, que é mostrar tabela de dados com a legenda. Se clicar essa opção, percebam que ele vai aplicar os meses. Então aqui, esse aqui já perde um pouco a validade. Eu posso muito bem clicar nele e deletar, que aí eu torno a minha área de gráfico mais interessante, uma área mais visível, fica mais claro de eu trabalhar, né? Então usem aí conforme acharem interessante. Tomem cuidado com o tamanho, personalizem de uma forma que fique claro, não fique tão cansativo ao usuário essa informação, mas são informações, são formas de vocês trabalharem os seus gráficos e deixarem ele de um modo mais profissional, mais completo e mais atrativo para quem está analisando as informações. Bom, essa é a dica de hoje. Fiquem ligados, aproveitem, testem, usem todas as variações de formatação, tentem outros tipos de formato, outros tipos de layout, vejam quais opções são interessantes para vocês e apliquem na rotina diária de vocês. Fiquem ligados nas dicas, não deixem de curtir a nossa página e conhecer as nossas soluções. Obrigado, até a próxima.